Encontro de sacerdotes com o Papa Francisco. O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira no Vaticano os sacerdotes do Colégio de São Luís dos Franceses, em Roma. Numa sociedade marcada pelo individualismo, autoafirmação e indiferença, vocês fazem a experiência de viverem juntos com seus desafios cotidianos. Situada no coração de Roma, a casa de vocês, com seu testemunho de vida, pode comunicar às pessoas que a frequentam os valores evangélicos de uma fraternidade variada e solidária, especialmente quando alguém passa por um momento difícil, disse Francisco em seu discurso. Neste ano dedicado a São José, o Papa os convidou a redescobrirem o rosto deste homem de fé, este Pai terno, modelo de fidelidade e de abandono confiante ao plano de Deus. A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Assim, ele nos ensina que ter fé em Deus inclui também acreditar que ele pode intervir inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza, disse Francisco, citando um trecho da carta apostólica Patris Corde. Não deixem as fragilidades de lado, elas são um lugar teológico. A minha fragilidade, de cada um de nós, é um lugar teológico de encontro com o Senhor. Os sacerdotes super-homens terminam mal, todos eles. O sacerdote frágil, que conhece suas fraquezas e fala delas com o Senhor, esse irá bem. Na vita comunitaria c'è sempre la tentazione di creare dei piccoli gruppi chiusi, di isolarsi, di criticare e di parlare male degli altri. Na vida comunitária, sempre existe a tentação de criar pequenos grupos fechados, de se isolar, de criticar e falar mal dos outros, de acreditar-se superior, mais inteligente. Isso prejudica a todos nós. Isso não é bom. Que vocês sempre recebam um ao outro como um dom. Numa fraternidade vivida na verdade, na sinceridade das relações e numa vida de oração, podemos formar uma comunidade na qual se respire o ar da alegria e da ternura. Francisco os encorajou a viverem os preciosos momentos de partilha e oração comunitária numa participação ativa e alegre. Il prete è un uomo che, alla luce del Vangelo, diffonde il gusto di Dio intorno a sé e trasmette speranza ai cuori inquieti. Così deve essere. Gli studi che fate nelle varie università romane vi preparano ai vostri futuri. O sacerdote é um homem que, à luz do Evangelho, espalha o gosto de Deus ao seu redor e transmite esperança aos corações atribulados. Os estudos que vocês realizam nas diversas universidades romanas os preparam para suas tarefas futuras como pastores e lhes permitem apreciar melhor a realidade na qual vocês são chamados a proclamar o Evangelho da alegria. Todavia, vocês não entram em campo para aplicar teorias sem levar em consideração o ambiente em que se encontram, assim como as pessoas que lhes foram confiadas. O Papa convidou os sacerdotes a serem pastores com o cheiro das ovelhas, pessoas capazes de viver, sorrir e chorar com seu povo, de se comunicar com ele. Preocupo-me com as reflexões e pensamentos que são feitos sobre o sacerdócio, como se fosse algo de laboratório. Este sacerdote, aquele outro sacerdote. Não se pode refletir sobre o sacerdote fora do povo santo de Deus. O sacerdócio ministerial é uma consequência do sacerdócio batismal do santo povo fiel de Deus. Não se esqueçam disso. Se vocês pensam num sacerdócio isolado do povo de Deus, isso não é sacerdócio católico, não, nem é sacerdócio cristão. Despojem-se de suas ideias preconcebidas, seus sonhos de grandeza, sua autoafirmação, a fim de colocar Deus e as pessoas no centro de suas preocupações cotidianas, concluiu o Papa. 900 anos da fundação da Abadia de Prémontré. Apóstolo da paz, da Eucaristia, pregador incansável com um coração aberto para os que pediam ajuda ou uma simples oração. O Papa Francisco destaca as muitas características de São Norberto em uma carta ao padre Joseph Wolters, abade-geral dos cônegos regulares premonstratenses, por ocasião do jubileu proclamado para celebrar os 900 anos da abadia de Prémontré e o nascimento da primeira comunidade da qual se originou a ordem.
Francisco recorda São Norberto, nascido no ano de 1075 em Xanten, na Alemanha, como um dos mais solícitos artífices da reforma gregoriana, traçando sua vida e vocação que surgiram enquanto uma nova sensibilidade crescia na Igreja. Não faltaram, escreve o Papa, homens e mulheres inspirados por Deus que começaram a questionar os laços dos ministros da Igreja com os interesses meramente mundanos. Norberto foi um desses. Daí, a escolha de renunciar à vida de corte e seguir o caminho dos apóstolos, abraçando a regra de Santo Agostinho. As comunidades de sua ordem aceitaram esta herança e durante 9 séculos cumpriram sua missão no espírito da regra de Santo Agostinho, em fidelidade à meditação e à pregação do Evangelho, inspirando-se no mistério eucarístico, fonte e ápice da vida da Igreja. Seu encontro com o Papa Gelásio II o levou a trabalhar como pregador apostólico. Hoje, mais do que nunca, querido irmão, a proclamação da Boa Nova, escreve o Papa, é necessária e exige de todos, especialmente dos sacerdotes, um compromisso generoso e, mais ainda, uma forte coerência entre a mensagem proclamada e a vida pessoal e comunitária. Norberto era um servo fiel do Evangelho e um filho amoroso da Igreja, obediente ao Papa. Curava os doentes ao longo do caminho, expulsava os espíritos maus e conseguia aplacar as antigas rixas entre famílias nobres, a ponto de ser considerado um apóstolo da paz. Em 1121, Norberto escolheu o Vale de Premontré para reunir seus seguidores, fundando assim a primeira comunidade com a missão de rezar por e com toda a Igreja. Havia um grande fascínio em torno de Premontré, onde se vivia uma vida religiosa austera, da qual a hospitalidade e o cuidado com os pobres e os peregrinos eram parte integrante. Queridos filhos de São Norberto, afirma o Papa, mantenham sempre esta abertura de coração, que também sabe como abrir as portas da casa para acolher os que procuram um conselho espiritual, os que pedem ajuda material, os que desejam compartilhar suas orações. Que sua liturgia seja sempre canonical, ou seja, louvor a Deus pelo povo de Deus e com o povo. Norberto sempre extraiu grande força da Eucaristia, afirma o Papa, tornando-se assim, ainda hoje, um modelo de fé para todos e, em particular, para os sacerdotes. Francisco também lembra que muitas mulheres aderiram ao ideal norbertino, dedicando-se à vida contemplativa, enquanto várias congregações religiosas, compartilhando sua espiritualidade, se dedicaram ao apostolado e ao serviço dos mais frágeis. Desta forma, a ligação entre as abadias premonstratenses e as paróquias foi fortalecida, mantendo vivo o ensinamento de Norberto. Seu fundador, continuou o Papa, viveu em muitos ambientes diferentes, mas em cada circunstância ele se deixou guiar pelo Evangelho. Pregador itinerante, sacerdote, superior de uma comunidade, bispo, continuou a escutar a Deus e seus irmãos e soube discernir nas diversas circunstâncias da vida, sem perder de vista sua inspiração fundamental. Ao dar sua bênção, o Papa exorta os premonstratenses, agora espalhados em 5 continentes, a permanecerem constantemente fiéis à vida escolhida, a exemplo dos apóstolos.